Olá, boa noite a todos. Estamos caminhando agora para o último painel, o painel sobre micromobilidade. E eu vou convidar aqui para participar desse painel a Lilian Primo. Boa noite. Vai estar moderando. Lilian, está por aí? Estou aqui, boa noite a todos. Boa noite, Adriano. Legal, boa noite, Lilian. Vai participar do painel também o Daniel Gucci, também está por aí, né, Daniel? Adriano, eu tô aqui. Boa, meu irmão. Boa noite. E o João Hanud, da Cicloay. Tudo bem, João? João tá entrando. E o meu amigo Carlos Koch, da EasyBike. O último painel da noite está com vocês. Vai ser sobre a micromobilidade, é um tema que todos vocês conhecem muito bem. Inclusive, eu faço parte dessa disrupção também da mobilidade. E aí nós estamos enfrentando alguns desafios, principalmente agora, né? Nesses últimos dias aí. A pressão de patinete. Falamos hoje muito sobre cadeias de todos os modelos, desde bateria, de leves, levíssimos. Acho que agora é o momento da gente colocar a cereja no bolo aí. Eu vou deixar essa bola pulando com a Lilian. Lilian, pode chutar pro gol aí. Bom painel para vocês. Um abraço. Boa noite a todos, obrigada por fazer parte desse painel aqui mais uma vez. É um prazer fazer parte desse evento e desse movimento, né, que nós estamos passando aqui da mobilidade, que veio para ficar e que depende da gente para fazer continuar. Estou me apresentando, eu sou Lilian Primo Albuquerque, sou CEO e co-founder da Mobile, Mobilidade Elétrica, uma startup no segmento de mobilidade. E também tenho algumas atribuições de mercado, que eu sou vice-presidente do Conselho Consultivo do Instituto ESO de Empreendedorismo, também vice-presidente de tecnologia na ANEFAC e colunista na Nova Brasil FM. E é com muito prazer que eu sou moderadora hoje deste painel, onde vamos conversar, como o próprio Adriano disse, com o Daniel Gucci, da Aliança Bike, com o Carlos Koch, da EasyBike, e com o João Hanud, da Cicloay. Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, para que as pessoas que estão lá no palco conhecessem um pouco sobre vocês, uma breve apresentação de cada um, porque eu tenho certeza que a bagagem que vocês têm é o que contribui para essa transformação de mobilidade que a gente está fazendo. Bom, Daniel, queria começar com você. Oi, Lilian, Carlos, João, Adriano e todo mundo que está nos acompanhando, boa noite. Queria agradecer o convite e me apresentar para vocês. Eu estou diretor executivo da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, Aliança Bike. Minha área, eu venho da área de mobilidade urbana, né? Eu sou da área de comunicação originalmente, mas tenho mestrado na Federal do Rio de Janeiro em urbanismo e me especializei nos aspectos da mobilidade urbana e das políticas urbanas para desenvolvimento de políticas públicas para a mobilidade urbana com foco na ciclomobilidade, que é a mobilidade por bicicletas. A Aliança Bike tem uma atuação já desde 2004 muito forte em benefício do setor de bicicletas e do uso de bicicletas no Brasil. Temos hoje 185 empresas e organizações associadas, espalhadas por 27 estados brasileiros, e temos 8 grupos de trabalho ativos, sendo um deles específico sobre bicicletas elétricas, que envolve mais de 60 empresas, onde a gente tem feito um trabalho bem contínuo para as questões tributárias, para as questões regulatórias, para as questões de estudos e pesquisas, e projetos especiais. Perfeito. João? Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a Vex pelo convite, agradecer a Lilian por estar intermediando aqui o painel com a gente, ao Carlos e o Daniel. Estou muito feliz de dividir esse espaço com vocês. Meu nome é João Hanud, eu sou sócio fundador da Cicloay, que há 16 anos vem desenvolvendo soluções de mobilidade no mercado brasileiro. A minha origem, eu já fui marceneiro, mecânico de moto, headhunter, piloto de teste de Segway, de trike, de moto quadriciclo. Com 20 anos eu fundei a Tagon 8, que é uma agência de marketing digital e venture builder. Eu participei de mais de 120 projetos de tecnologia, considerando também o exit de 6 startups. Então a agência sempre investiu o serviço para aportar e participar do cap table dessas startups. Eu participei de alguns projetos de engenharia também, apesar de não ter concluído o curso de engenharia, eu acabei indo para administração, fui sempre muito do trabalho. E nesse trabalho desenvolvendo veículos, a gente tem 2 patentes registradas funcionais
e a gente sempre gosta de trabalhar com os veículos mais inovadores, né? Então, aos 29 anos, 4 anos atrás, eu retornei ao dia a dia da Cicloway, principalmente para estabelecer processos, metodologia de gestão, trazer uma inovação mais na governança corporativa. Isso acabou resultando na nossa aprovação no ISO 9001, ano passado. E acho que o que liga os pontos dessa história é que eu gosto muito, a minha ambição, o meu caminho sempre foi construir soluções, planejar soluções inovadoras e criativas para a vida das pessoas. Excelente. Carlos? Olá, pessoal, boa noite, obrigado pelo convite, muito obrigado por estar participando do painel com todos vocês também, o Adriano, que é um grande amigo, Lilian, por estar encabeçando esse painel. Bom, eu sou o Carlos Koch, sou engenheiro eletricista, pelo visto eles juntaram os nerds junto no último painel. Eu também sou inventor, desenvolvedor, eu adoro inovação, criação, já trabalhei com projetos de infraestrutura, com obras, com grandes projetos, e há 5 anos atrás eu me apaixonei pelo tema da mobilidade urbana, sustentabilidade, com carros elétricos, veículos elétricos, híbridos, tudo isso tem a ver com as minhas paixões, digamos assim, de vida. E a micromobilidade veio como uma cerejinha do bolo dessa paixão, porque eu sempre fui cicloativista, gostei sempre de bicicletas, e juntou uma coisa com a outra. Então a EasyBike, hoje, que eu sou fundador, uma empresa bem nova, foi fundada há bem menos de 1 ano, e temos soluções 100% desenvolvidas aqui no Brasil, com patente requerida também, para compartilhamento de bicicletas e estacionamento automatizado de micromobilidade. Excelente. Bom, como todos podem ver, todos aqui painelistas com uma vasta experiência no mercado de mobilidade, mas eu diria mais do que isso, todos vocês com um super mindset empreendedor. E quando a gente olha esse mercado, onde a gente tem uma série de desafios, a gente tem que ter essa mentalidade mesmo, de vir para transformar, de fazer diferente, de encarar os desafios que a gente vem passando e superá-los, né? Porque eu acho que em todo momento a gente está encontrando vários aqui, envolvendo diversos aspectos que nós vamos discutir hoje. Então, para já aproveitar isso, eu queria te fazer uma pergunta, João. Você, com essa tua bagagem, veio para essa transformação, trouxe esse lance de gestão para dentro da Cicloway. Conta para a gente quais foram os principais desafios que você encontrou e o que você está fazendo para superar. Algumas coisas eu já peguei de insight só na sua fala, mas eu queria que você contribuísse aqui para esse painel. Claro. Eu acho que, dando um passinho para trás, eu queria pontuar 5 aspectos que eu acho que acabam influenciando, seja indireta ou diretamente, né, a fabricação de veículos elétricos no Brasil. Então, alguns deles aqui, provavelmente, todo mundo já está cansado de ouvir, mas eu acho que é importante para ter um panorama geral. Então, eu acho que, quando a gente fala de Brasil, primeiro, a falta de clareza na legislação, né, então, diferentes modais, com diferentes classificações tributárias, componentes também com diferentes classificações tributárias. Então, assim, você quer empreender no mercado de veículo elétrico, você não precisa, não adianta só você saber de veículo elétrico. Ou você tem pessoas perto que têm um know-how vasto para evitar problema até de multa, de custos extras, né, a partir de um erro de enquadramento, por exemplo, mas você precisa ter vários conhecimentos ou estar perto de pessoas que vão te conduzir da melhor forma para não enfrentar, além das que já existem naturalmente, outros problemas que podem acontecer a partir, né, de uma mal classificação ou de um erro de pesagem, enfim, tem diversos aspectos nesse sentido. Um ponto, Brasil, a nossa capacidade financeira, eu acho que empreender por si só aqui é um ato de heroísmo, eu admiro muito quem tem essa coragem e essa vontade de desenvolver o mercado do Brasil, trazer oportunidade de emprego para cá, né, mas eu acho que um aspecto que a gente ainda esbarra é que a indústria brasileira, ela vem trabalhando forte para desenvolver os componentes aqui, principalmente quando a gente fala de elétricos, motor, bateria, são os componentes ali que têm um maior custo, mas ainda é incipiente. A gente tem um veículo é diferente do outro, o motor não é exatamente adaptável, então a gente acaba ainda tendo uma grande dependência do mercado, principalmente China. Hoje 70% da fabricação de componentes elétricos é China,
então a gente fica inerente, a gente fica à mercê dessas condições que às vezes podem acontecer e mudar completamente um planejamento que foi muito bem feito, muito bem pensado, mas a gente tem aspectos cambiais, né? A pandemia, por exemplo, um container, antes da pandemia, custava $3.000, passou a custar $18.000 durante a pandemia, a gente ainda não está num cenário de recuperar esse valor, o que acaba impactando diretamente no custo que a gente tem para produzir. E eu acho que um aspecto final que eu queria pontuar também é a questão da licença de fabricação e homologação, né? A gente sabe a dificuldade que é a burocracia no Brasil, o custo que isso tem, então a gente quer começar a empreender com uma instituição nova, eu preciso ter know-how fiscal, eu preciso ter know-how de comércio exterior, eu preciso ter licença de fabricação, e tudo isso envolve um custo muito alto, né? Ou você vai por conta própria e muito provavelmente vai precisar dos erros para aprender, ou você se junta a alguém que tem um know-how bom, né, que te empreste esse conhecimento, para poder sair de um ponto de partida mais minimizando todos esses aspectos que acabam impactando muito na possibilidade, na saudabilidade e na viabilidade do negócio. Perfeito, João. Bom, como vocês podem ver, ele está trazendo diversos aspectos que envolvem dificuldades, né, para a cadeia produtiva, porque esse é o cenário atual que a gente está discutindo aqui, né, e as ações necessárias que a gente precisa ter para fortalecer esse mercado. Então, mediante a isso, todo esse segmento, você trouxe impostos, tributos, importação, licenciamento, fabricação, homologação. Daniel, você tem alguma coisa para comentar com relação a isso? Porque uma associação ela se envolve muito nesse aspecto, né? De também tentar entender como é que viabiliza para que as coisas aconteçam dentro do país. Você tem algum comentário para complementar aqui nesse tema? Oi, Lilian. Eu achei o panorama que o João apresentou muito bom. Ele é bastante análogo, considerando, se você considerar os diversos modos, os diversos veículos, os diversos setores dentro desse guarda-chuva da micromobilidade que a gente está falando. No nosso aspecto que a gente se envolve mais, no aspecto das bicicletas e bicicletas elétricas, não é diferente, com algumas questões que talvez sejam mais agudas ou menos por causa das bicicletas. Por exemplo, para nós, uma questão que eu acho que influencia demais nós não temos tanto a insegurança jurídica na parte regulatória das regras de circulação, que estão mais consolidadas, porque o Brasil importou o conceito da PDLEC, da legislação europeia, para viabilizar uma resolução mais clara desde 2013, então a gente está completando 10 anos de uma resolução que, no aspecto da bicicleta elétrica de pedal assistido, ela é muito clara, tá certo? Ela precisa de melhorias, a gente está, inclusive, propondo, essa semana a gente fez reunião no Senatran para propor essas mudanças, mas, de qualquer forma, esse não é tanto algo que põe em xeque o modelo de negócio de uma empresa que quer começar operando com bicicletas elétricas. Agora, as diferenças regionais de tratamento, por exemplo, o Brasil fez uma escolha nos anos 70 por criar um modelo de desenvolvimento a partir do polo industrial de Manaus. O setor de bicicletas tem um impacto imenso, porque o processo produtivo básico para se montar bicicletas elétricas em Manaus, ele é muito simples, ele é muito fácil, ele é muito permissivo, e o que faz com que crie uma injustiça muito forte, muito acentuada dentro do mercado. Para ter uma ideia, com todas as facilidades tributárias e vantagens para se montar em Manaus, o resto do Brasil ainda produz 75% das bicicletas elétricas. Então, mesmo com todas essas vantagens, a concentração se deu apenas em 25% do mercado. Então, é preciso que se tenha um olhar sobre o país, não sobre uma política regional, porque nosso setor, a gente está falando aqui de 40 mil bicicletas elétricas ano ainda. É um market share de 1% do mercado de bicicletas do Brasil. Enquanto a gente tem a Alemanha já superando a casa dos 40% de market share das elétricas, você tem a Espanha chegando em 20%, você tem a França chegando em 15%, você tem a Holanda, a Dinamarca já chegando na casa dos 50% de market share, o Brasil está em 1%. Então, assim, para nós desenvolvermos esse setor, né, de bicicletas elétricas no Brasil, a gente precisa olhar para o Brasil. E para isso precisa ter uma política industrial clara, que traga segurança jurídica, aí sim, para que de fato se possa empreender com justiça, com
pelo menos se quer ter benefícios, que se estenda esses benefícios para pelo menos todos poderem empreender e se desenvolver de forma mais igualitária, e não dessa forma tão injusta como é hoje. Você falou sobre política industrial, né, de uma forma que a gente tenha algo igualitário, né? Carlos, você como empreendedor, que faz pouco tempo que está ainda com a sua startup, comenta um pouco, que eu acho que você está passando por esse desafio também, né? Acho que você tem algum comentário para trazer aqui para a gente. Ou vários, né? Vários, assim, essas dificuldades a gente passa mesmo, quem quer empreender no Brasil é quase um super-herói mesmo, porque eu tenho um amigo, meu melhor amigo mora nos Estados Unidos e ele abriu uma startup lá quase ao mesmo tempo que eu aqui, e a vida dele é bem diferente, o acesso a investidores, a apoio, é muito diferente, assim, a gente tem que fazer tudo na raça aqui no Brasil. E além de ter que fazer na raça, a gente tem que pagar bem mais caro por isso. Além dos impostos, tem a conversão do dólar ou do euro, tudo é importado, a maioria dos insumos, infelizmente, são importados. Daí veio a grande decisão, né, uma das decisões de fazer tudo aqui no Brasil. Tudo que foi possível nacionalizar, a gente nacionalizou na empresa. E mesmo assim, nesses últimos 2 anos, que é o tempo que tem esse meu projeto, os insumos já duplicaram de preço no mínimo, sabe? Desde a parte do microcontrolador lá, do processador, até a parte do metal base mesmo, do aço, tudo isso já no mínimo duplicou. E a gente não tem como repassar todo esse aumento para um cliente final, por exemplo. A gente tem que ir sendo maleável e tentando fazer com que o seu projeto seja viável, né, de alguma forma, mesmo com tudo ficando cada vez mais caro. E eu vejo que se a gente quer fortalecer a nossa economia, nosso país, a gente tem que pensar mesmo como país e como trazer essa tecnologia para cá, fazer as coisas aqui, fazer cada vez mais coisas aqui e não ficar dependendo de fora, porque a China fechou, a gente não consegue vender carro aqui porque falta processador para montar os carros, né? Hoje, se eu tiver uma encomenda de talvez 1.500 docas, eu talvez não consiga entregar porque falte processador para finalizar a eletrônica delas. Então é uma situação complicada mesmo. Aproveitando o seu comentário, quando a gente traz o tema de eletropostos, eu acho que ele é um dos itens que a gente precisa ter para fazer com que a eletromobilidade ela se pulverize, né, realmente em diversos pontos. Você vê que os veículos elétricos eles dependem dos eletropostos para o seu abastecimento e que isso implica na mudança de hábito do consumidor, embora também apresentem essa tendência aqui no Brasil de uma forma crescente, mas que está avançando de uma forma lenta, né, pelo menos do meu ponto de vista, de uma forma lenta. Você entende que esse é o ponto fundamental para o aumento da demanda de novos ativos? Porque imagina assim, a Cicloen quer colocar mais ativos na rua. Ela tem que ter demanda do consumidor. Só que o consumidor também quer ir para pontos distantes e conseguir fazer recarga. Onde é que ele reabastece? E você é um produtor, por exemplo, de pontos de abastecimento. Um dos itens, né, de docas, etc. Como é que você vê isso? Exatamente. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? A gente tem que pensar, não tem tanto carro elétrico, a eletromobilidade não está tão difundida porque não tem eletroposto, ou ao contrário. Eu acho que parte pelo princípio da pergunta anterior, justamente o valor das coisas hoje no Brasil. Antes da crise, antes da pandemia, um carro elétrico custava menos de 100 mil reais. Com 89, na época, o Renault Zoe começava em 89, 90 mil reais, mais ou menos. Hoje acho que está em 200 e poucos mil reais, o mesmo carro, só esse custo pandemia, e que fica difícil de viabilizar essa conta. Os eletropostos, eles entram na mesma conta. A grande maioria, mesmo os que são feitos no Brasil, que ainda infelizmente são poucos, dependem de muita coisa importada dentro deles, além da estrutura, da fabricação, tudo isso. Isso encareceu também. Então fica caro ainda para sair colocando essa infraestrutura por tudo. É uma pena isso. A gente fica como se estivesse correndo atrás do rabo. Se tivesse mais eletroposto, será que venderia mais carro? Talvez, mas será que não precisa a gente pensar em baratear a tecnologia dos carros, isso tem que ficar mais equivalente, sabe? E a gente está falando do mercado brasileiro. Talvez esse produto pronto
carro elétrico prontinho que vem lá de fora não seja o nosso mercado. Talvez o nosso mercado seja um misto. Os carros híbridos ou a gente passar por um novo plano, como foi, na época teve o Proálcool, depois teve do GNV e agora talvez a gente tenha um de elétricos. Que a gente possa fazer conversão dos carros em empresas aqui, ou a gente possa ter o nosso carro convertido ou hibridizado, por exemplo, que é essa brasileiração, né, dos sistemas. Mas eu vejo que a gente tem um enorme potencial e é um caminho sem volta totalmente. Assim, é uma pena que ele ainda está engatinhando no Brasil, comparável à Noruega, a outros países, que tem um incentivo muito maior, tanto do governo, né? Não adianta só a gente reduzir o IPVA, o IPI, essas coisas do carro, porque isso não representa um valor tão grande. É um incentivo? Claro que é, mas precisa ser mais. Precisa ter um incentivo, digamos, de toda a cadeia. Então, vamos entrar num pouquinho mais de detalhe aqui, porque acho que o desafio ele é grande, né? E talvez a gente possa ter também a contribuição de alguém do público. Porque, olha só, no meu ponto de vista aqui, a gente tem desafios de políticas públicas de muitos incentivos fiscais. Mas quais são eles? O que a gente realmente precisa, né? E aí, Adriana, eu sei que você está aí no palco, eu acho que a gente podia também ouvir, não sei se tem alguém da cadeia também aí que pudesse contribuir com a gente, porque somos 4 empreendedores aqui, 4 pessoas com diversos desafios, e que a gente precisa também consolidar isso e trazer de fora. Eu não sei se tem alguém do setor público que pudesse contribuir com a gente e trazer algum insight. Eu não sei quem está aí com vocês. Não sei se eu joguei aqui no ar e não tem, mas vamos aguardar. Bom, eu acho que dá para colocar aqui. Eu vou entrar de penetra aqui no painel, né? Mas boa. Penetra não, que você é professor, você sabe. Trazendo... Sou professor já foi, gente, no curso de mobilidade elétrica da Unicamp. Obrigado, depois eu tenho que pagar um cachorro quente para Lilian aqui, pessoal. Tá tudo combinado. Mas trazendo esse aspecto da cadeia, né? Essa tarde aqui a gente discutiu a cadeia, né, de uma forma mais abrangente, né, Carlos? Até um tema que você conduziu por um tempo aí da carreira, que são os veículos, né? A gente tá falando de micromobilidade. E o grande nó que foi discutido aqui é justamente essa dicotomia, né? Tem volume, não tem volume. E quando a gente fala que tem volume, o quanto custa deixar de pé o fornecedor local, né? Porque, vamos pensar assim, né, João? Não é trivial o desenvolvimento de eletrônica, e talvez a gente não queira realmente localizar porque a gente não é competitivo. Mas peças de aço, né, Carlos, e outras situações que talvez a gente deveria jogar bem esse jogo. Você tem que seguir essa jornada com o fornecedor, né? Você tem que, uma visão até oriental, né? Desenvolvê-lo. E isso gasta tempo. É investimento, né? Não é chegar lá e falar, bom, então tá o desenho aqui, amanhã eu venho buscar, né? Enfim, realmente tem uma construção a ser feita, né? Então, trazendo numa esfera mais ampla, isso foi muito discutido, né? Como trazer, né, essa até falta de competências, né? Que elas estão esparsas e, de fato, traz esse tipo de dificuldade, né? E me apropriando da visão aqui do próprio poder público, né? Aqui a gente teve um representante do Ministério da Economia olhando, né, para essa cadeia, né, com uma visão até de promover a difusão e olhar para a geração de empregos, PIB, né? E aí eu quero parafrasear o Franco, né, que ele trouxe aqui para a gente, do Ministério da Economia. O governo, ele também tem os seus desafios, que é o que ele chamou de cadeia do governo, né? Então, existem questões que não se posicionam só num ente governamental, mas entre eles têm que se acertar também, né? Então, vamos pegar o nosso caso em tela, né? Acho que foi o Carlos, não sei se foi o Daniel ou o Carlos, acho que foi o Daniel, que teve uma reunião dias atrás, né? Do ponto de vista de regulação. Não está na esfera do Ministério da Economia, está na esfera do Ministério da Infraestrutura. Então, essa articulação lá dentro, né? A gente vai lá e acerta alguma coisa do CAMEX com o Ministério da Economia. Mas na outra ponta, né, quando a gente vai homologar ou regular, cadê o Ministério da Infraestrutura, né? Então,
esse diálogo ele tem que funcionar também, que tá exógeno, né, João? Até a nossa mão, né? A gente tá aqui preocupado com desenvolvimento de fornecedor, competência, e na hora de assinar a mesma coisa, fazer valer, também há uma dificuldade, né, no ente governamental em eles se acertarem. Tô de novo trazendo aqui à tona a frase do Franco, que foi muito transparente, de trazer que tem desafio ali. Então, não trazendo o copo vazio, né? Não quero trazer aqui só dificuldades, né? Mas vamos lá, Carlos. Empreender no Brasil não é para qualquer um, né? Então, se impõe essa nova jornada, né? Seja do ponto de vista da tecnologia, seja do ponto de vista do empreendimento em si, e também da própria entendimento do ente governamental desse movimento como um todo, né? Então, é isso que eu queria trazer aqui, um extrato, né? Bem sintetizado de dificuldades que foram apontadas nessa tarde, falando muito de cadeia, mas também com uma perspectiva positiva. Saiu nos painéis algo que foi muito interessante. No painel, as pessoas, a gente precisa conversar mais, não pode ser só em evento. Então, a conversa por si só, ela já é um sinal, um elemento que a gente tem que aparar essas arestas, né? Não vamos conseguir, por todo esse processo que tem uma disrupção, fazer de forma verticalizada, dentro da caverna, né? Então, eu nesse aspecto, né, quero... o trabalho que o Daniel faz na Aliança, né, que tem essa missão, né, de congregar, né, trazer todo mundo à mesa, olhar de forma multi-stakeholder as diversas facetas, né, e é por aí que vai, né, de fato é por aí que vai, e, enfim, tem um processo de catequização ainda a ser feito. Então, já entrei muito aqui, desculpe a penetra, né, mas esse é o extrato do que foi discutido à tarde. Agradeço aí todos e vamos continuar aí com o painel de vocês. Perfeito. Bom, acho que aqui ficou claro que a gente tem que ter colaboração entre todos os segmentos, sejam públicos ou privados, e colaboração entre agentes. Porque realmente a nossa rede de networking é quem vai estar fortalecendo e fazendo com que a gente vá passando por esses desafios, né? E nenhum de nós no mercado é concorrente, a gente é cooperador. A gente tem que ver de qual forma que a gente consegue se juntar e toda hora estar resolvendo alguma situação. Eu falo que eu não tenho concorrente aqui no mercado, a gente tem pessoas que fazem coisas diferentes onde a gente pode somar e ir se transformando. Por isso que a gente vem se falando, né? Inclusive o Carlos é um deles que a gente sempre conversa e algo em comum a gente consegue criar. Mas aproveitando tudo isso e pensando no positivo, né? Como é que a gente consegue pensar, por exemplo, agora o Daniel que conhece um pouco desse aspecto, inclusive ontem ele já falou um pouco, eu acho que aqui a gente consegue entrar mais no detalhe. A gente tem alguns desafios, por exemplo, com relação à meta que o Brasil tem da redução de não emissão de carbono até 2030. Ele falou de redução de 50%. Você entende que essa meta ela pode contribuir para o aumento do veículo elétrico? Isso, para o brasileiro, para a cultura brasileira, como é que você encara isso? Porque às vezes a gente precisa, o brasileiro ele precisa ter uma cenourinha, um objetivo para ele poder executar alguma coisa. Como é que você vê dessa forma? E também eu queria a contribuição de todos vocês. Lilian, ótima pergunta. Eu queria comentar muita coisa da questão passada, mas a gente precisa avançar e tem pouco tempo. Porque o setor de bicicletas industrial tem 72 anos no Brasil, tem muita história interessante do que nós introjetamos como tecnologia e produzimos bem, daquilo que nós abdicamos e passamos a importar 100%, mas isso fica para um próximo capítulo. A sua pergunta especificamente, ela é muito importante. Eu queria primeiro fazer um comentário de que eu sou um crítico ferrenho dessas metas que o Brasil ele assina, porque ele não cumpre. O Brasil acha que assinar uma meta e não colocar indicadores, metas de curto prazo, tá certo? Políticas claras e ações claras, ele acha que em algum momento em 2030 vai acontecer de reduzir 50%. É bizarro. Eu dou todos os exemplos que o Brasil assinou alguma meta, ele não cumpriu. A última aqui que eu acompanho e monitoro é a década de segurança viária da ONU de redução de 50% do indicador de 2010, entre 2010 e 2020, tinha que reduzir 50% as mortes no trânsito, e o Brasil aumentou as mortes. Então, assim,
certo, é algo bizarro, mas vamos lá. Por que essa meta é importante e por que ela pode sim, aliás, não só pode, mas deve contribuir para uma mudança importante na matriz, especialmente na matriz energética do transporte? Bom, é importante dizer que assim, a contribuição do Brasil para o aquecimento global, ela não se resume ao desmatamento e à pecuária, porque obviamente, o desmatamento é uma questão urgente, precisa ser resolvida, e a questão da pecuária é uma questão também absolutamente degradante para o país. Agora, o sistema de transporte, carga e passageiro, ele é a terceira principal causa de emissões no Brasil. E isso pensando no Brasil, né, continente, país inteiro, quase continente. Agora, se você for para baixo e considerar as áreas urbanas, você pega o estado de São Paulo, por exemplo, o transporte de carga e de passageiros, ele empata com a agropecuária em emissões. Tá certo? Se você pegar o estado do Pará, por exemplo, é 7 vezes a agropecuária mais do que emissões nos transportes. Mas se você pegar São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, são estados em que o transporte contribui imensamente para as emissões. Então a gente precisa olhar para o país continental que ele é, entendendo essas diferenças, tá certo? Mas ter uma política de descarbonização do sistema de transporte efetiva. E aí, isso nos centros urbanos tem a ver com o transporte, majoritariamente transporte individual motorizado e também o transporte a diesel público, os ônibus, tá? Mas o transporte individual motorizado é mais da metade das emissões nas cidades, nas grandes cidades. Então, de fato, o automóvel individual, movido a gasolina, certo? Precisa ser repensado imediatamente esse modelo. Eu vou além, eu acho que tem que ser repensado o modelo do automóvel, mas aqui vamos falar da matriz energética. E no caso do nosso sistema de logística do país, a gente precisa abandonar de vez o sistema rodoviário, que hoje é responsável por 70% de todo o transporte no país. E aí tem soluções no mundo inteiro. Custam, mas a gente tem que retomar a nossa malha ferroviária, fundamental, rios, mar, tá certo? Precisamos, transformar de fato os nossos rios em sistemas também para a utilização da logística. A gente precisa repensar nossos sistemas de distribuição da logística, centros de distribuição, última milha, tá certo? Isso está acontecendo impulsionado pelo mercado, mas não está acontecendo impulsionados com uma visão por políticas públicas que auxiliem. Então, você vê essa discussão acontecendo entre players do mercado, eu tenho participado de muitos. E quando a gente vai discutir a ciclologística, a logística em última milha, é incrível como está acontecendo experimentos, um monte de empresas investindo em colocar bicicleta, testar, ver. Eu fiz um estudo para os Correios no ano retrasado, analisando como os Correios ganhariam em eficiência de tempo, recursos e de emissões, trocando as motos, que eles investiram muito nos últimos anos, por bicicletas elétricas, e comprovamos que elas são mais eficientes, inclusive no tempo de entrega para os Correios. Então, esses experimentos, esses testes, essas coisas que na prática estão criando uma massa crítica de conhecimento, precisam ser de fato colocados em prática e transformados em políticas mais massivas e macro, porque senão a gente não vai chegar nessa meta. Não adianta assinar e chegou lá em 2030 e fala, putz, que pena, nós não cumprimos, né? Vamos estabelecer para os próximos 20 anos. Talvez a gente não tenha planeta para isso. Que ponto talvez nós não tenhamos planeta para isso é pensar no nosso legado, né? E as pessoas que ficam. O que a gente está fazendo? Ainda mais com esse mindset que as pessoas estão vindo, pensando nesse ecossistema, tudo, né? Quem está aqui agora tem que fazer isso transformar, para quem está chegando, seguir com esse pensamento, né? Bom, acho que o João também tem algum comentário aqui. Eu queria fazer um paralelo que eu acho que tem alguns aspectos super importantes, até o ponto que o Daniel falou da gente reinventar o carro. Já vamos marcar um bate-papo, porque a gente tem bastante coisa para conversar, tem umas coisas legais para a gente mostrar para você. Eu acho que quando a gente olha o Brasil, né, a gente tem a inovação,
com a Tesla, loja em tudo quanto é lugar, fábrica na Europa, a própria Europa com a infraestrutura que existe ali, né? Então, o Brasil não é parecido com os Estados Unidos. A gente tem menos de 1/8 da capacidade financeira e econômica dos Estados Unidos. Quando a gente fala de mobilidade na Cicloe, a gente acredita que a mobilidade é o menos é mais. Eu não preciso ter um carro de 200 que pega 200 km por hora de 5 toneladas para levar um aparelho da NET na casa de um cliente fazer uma troca, né? Então, a mobilidade elétrica, para mim, o Brasil, assim, os carros que hoje são comercializados, como a gente estava falando, um carro pequeno, né, 200 mil reais, isso é para quantos por cento da população? Né, 0,0 quanto? Né? Então, o que a gente acredita na Cicloe? A gente acredita que a mobilidade é um fator fundamental para a inclusão social e para o desenvolvimento do Brasil. Né? E quando a gente olha em comparar com alguma coisa de fora, a gente gosta de olhar para a Ásia, para os tigres asiáticos. E o movimento que, tudo bem que lá por muito tempo não foi a mobilidade elétrica, mas a mobilidade em si, foi a ferramenta fundamental para tirar a população, boa parte da população da coluna de débito e colocar a população na coluna de crédito da sociedade. Como? Ao invés, as políticas sociais, né, para desenvolvimento foram aplicadas como, olha, você está aqui, você tem o seu tuk-tuk, você tem essa caminhonetezinha aqui, você vai me pagar ela em 6 anos, e a partir daqui você tem diversas possibilidades de geração de renda de uma forma independente de emprego. Então, seja transporte de pessoas, seja transporte de carga, seja prestação de serviço através dos veículos, eles conseguiram tirar milhões de pessoas da coluna de crédito e colocar na coluna de débito e colocar na coluna de crédito da sociedade. E eu acho que o Brasil precisa passar a encarar o desafio da mobilidade dessa forma. Né? E um aspecto que eu acho que, entrando na questão da emissão, eu vejo o impacto que hoje a Cicloe acaba recebendo muita empresa. Putz, eu preciso entrar no SG, meu, que negócio é esse? Que mundo é esse? Vocês conseguem me dar um suporte, fazer uma consultoria, né? Eu acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, mas pela legislação, pelos investidores estarem olhando políticas ESG, que se preocupam com o meio ambiente, com a governança e com a sociedade, naturalmente faz com que as empresas se interessem por isso. E eu acho que mesmo que seja com o intuito financeiro, que não seja pelo propósito que a empresa propõe, para a gente que está aqui querendo fazer esse Brasil ir para frente e ser desenvolvido, não tem problema, pode ter o seu interesse aqui, né, mas a gente precisa mudar um pouco a forma que a gente encara o transporte, né. E aí um aspecto que eu até acho bacana, que eu gostaria de dividir com vocês, não só acho que vai ajudar, como já está ajudando. Né? Só a Cicloe alugou ano passado, tem uma frota, está hoje com uma frota de 100 tuk-tuks locados. Né? E esses 100 tuk-tuks estão substituindo basicamente uma Fiorino, a capacidade de carga é a mesma. Uma média de rodagem de 2.500 km por mês, um tuk-tuk deixa de emitir 3,5 toneladas de CO2. Então, só no ano passado, a gente deixou de emitir 40 mil toneladas com os veículos elétricos. E como que a gente pode, isso sem falar em motocicleta, que a gente acha que não polui, né, tanto, tem a impressão, mas muitas vezes polui muito mais que o carro, porque as políticas de fiscalização são menos rigorosas, ou, infelizmente, o cara vai lá, troca o escapamento, ou fura o escapamento para fazer barulho ou para ter mais eficiência. E as motocicletas também, sem dúvida, são um aspecto fundamental. E eu acho que só um asteriscozinho, a gente não pode esquecer da segurança, né, do trânsito. O Daniel estava falando, o número de mortalidade no trânsito aumentou absurdamente. Então não adianta a gente simplesmente trocar uma moto normal por uma moto elétrica. A gente precisa pensar no ambiente inteiro. Né? Faz sentido... será que não vale a pena eu pagar R$1 a mais e ter certeza que o cara tá andando tranquilo na rua, ele tá vindo fazer a minha entrega, ele vai demorar 3 minutos a mais, talvez, mas ele não tá cortando ninguém no trânsito, ele não tá desesperado porque ele ganha por quantidade de entrega. Eu acho que a gente precisa repensar muita coisa nesse sentido. E quando a gente olha o cenário do ano passado, pandemia, boom de e-commerce, a quantidade de carros que foi
muito. Então, a gente precisa, a gente deu um passo para começar, mas a pandemia veio com força e acabou inserindo outros veículos aí no meio. E eu acho que a tecnologia pode ser um aliado no sentido de relatórios, né? Todas essas empresas precisam emitir relatórios de sustentabilidade. Então, por exemplo, a Cicloei hoje está implementando uma automatização de relatório para que cada empresa cliente nossa receba ali ao final do mês quantas toneladas de CO2 foram deixadas de ser emitidas, o período que ele deixou, o quanto ele deixou de gastar em combustível, que hoje é um fator extremamente fundamental, né? E eu acho que a gente queria deixar só o meu foco, pelo menos do que eu estou falando aqui, a gente precisa repensar a forma como a sociedade lida com a mobilidade, e não só achar que um carro de 300 mil reais, nossa, eu sou agora sustentável. Até porque muito provavelmente aquele carro de 200 mil reais vai ser usado em um dia da semana, no dia do rodízio, ou ele vai ser usado num passeio no final de semana, e às vezes ele não consegue nem atender a solução, como a gente estava falando aqui, dos eletropostos, né? Acho que muito nessa linha do que você comentou envolve a gente pensar na mobilidade como cultura. Essa é a mensagem que a Mobile traz, mobilidade como cultura, a startup cuja eu faço parte. E um dos aspectos que a gente olha também é trazer o cenário de educação vial, né? Por mais que você ensine o uso de um patinete, o uso de uma bicicleta, a necessidade de olhar para um lado, de usar a seta, de usar o EPI, parece pouco, mas para o entregador, por exemplo, faz uma enorme diferença, para ele não chegar correndo e não correr algum risco de segurança mesmo, né, de queda, etc. Parece que é um detalhe pequeno, mas isso tem que ser trabalhado, além da infraestrutura que se faz necessária para que o ativo seja utilizado. Carlos, queria suas contribuições aqui também, porque você implementa isso, né, coloca isso para que as pessoas utilizem. Como é que você vê esse cenário? Olha, eu tenho pouca coisa a acrescentar depois do João e do Daniel, eles falaram muito bem, muita coisa, mas eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar. A gente fala sobre redução da emissão de CO2 em transformar os carros em carros elétricos. Mas o João terminou o depoimento dele ali com uma frase muito bacana: a gente tem que pensar na cultura, em mudar como que as pessoas pensam na mobilidade. Na Europa teve um movimento dos carros serem menores, serem motores menores, menos poluentes, e nos Estados Unidos os carros são grandes, né? Essas SUVs gigantes, e a gente infelizmente tem esse complexo de querer ser americano com ruas curtas, com ruas pequenas aqui, e ao invés da gente diminuir o tamanho do motor e do carro, a gente aumentou o tamanho deles, estão poluindo, agora tem que turbinar, tem que fazer um monte de coisa para ver se consegue resolver isso. Na minha opinião, isso está tudo errado. A gente tinha que ter carros pequenos, carros super eficientes. Quando a gente puder ter carros compartilhados, a gente vai chamar... Eu brinco com as minhas filhas, que são pequenas, eu falei, vocês vão crescer e vocês ainda vão pedir um Uber, né, um aplicativo em casa, e vai chegar um carro pequenininho, que vai ser um vidrinho, assim, tipo dos Jetsons, que vai te buscar na frente da tua casa, você vai entrar, ele vai sozinho te levar até o teu destino. Não vai precisar do motorista, de alguém dirigindo, vai ser um meio super fácil e móvel, digamos assim. A gente vai reduzir o CO2 drasticamente com o tempo, a gente tem essas iniciativas como da Cicloei, como da EasyBike, da Mobile, etc., mas a gente tem que pensar na cultura, porque uma frase engraçada que eu ouvi numa palestra foi: de nada adianta a gente transformar todos os carros em carros elétricos, a gente só vai ter um congestionamento silencioso, vai estar tudo parado do mesmo jeito, a gente não vai ter mobilidade urbana, a gente não vai ter qualidade de vida, a gente tem que pensar em qualidade de vida. A gente viu na pandemia que o trabalho híbrido, o home office, isso traz qualidade para a gente traz, tem lado bom e lado ruim na vida. Mas a gente tem que pensar na cidade como uma parte da gente. A gente tem que se contribuir e tem que ser mais fácil. A locomoção dessa última milha, da integração dos modais. Então, não é só o veículo elétrico que vai resolver isso. A gente tem que pensar culturalmente em como resolver isso. E eu sou bem orgulhoso da minha cidade, que eu sou de Curitiba, e a gente tem o sistema que foi inovador, que depois se transformou no BRT, por exemplo, que aqui a gente conhece como ligeirinho, são as estações tubos, que são uma referência mundial, né, em transporte público, e é uma pena que parou, mas eu acho que a gente poderia continuar pesquisando, continuar integrando, como as grandes cidades da Europa estão fazendo.
acho que o cenário integração é fundamental, né? Eu ter a última milha integrada com o transporte público e fazer isso realmente acontecer. Acho que nesse painel a gente olhou vários aspectos, né? Desde pensar na última milha, de pensar na educação vial, de pensar no desafio que a gente tem com cenários de políticas públicas e privadas que tem que estar em sinergia, da gente utilizar o nosso networking e fazer com que isso aconteça e ter essa junção de forças, porque o nosso mercado é um mercado que está sendo desbravado aqui ainda, mas que lá fora já está funcionando. Entender que a gente já tem um modelo de benchmark lá fora funcionando e tentar trazer isso para cá. Então, a gente precisa de apoio, a gente precisa de incentivo, que envolvem também incentivos financeiros. A gente precisa que os fundos de investimentos olhem a mobilidade como um item que realmente é trends in future, é uma forma que está vindo para o futuro porque está funcionando lá fora, tem gente investindo lá fora. Por que mobilidade não está sendo tão investida aqui ainda, né? Se fundos lá fora estão investindo valores altíssimos. E trazer também um pouco dessa política para ajudar a gente, porque às vezes ela não acontece porque o investidor tem risco do setor público barrar uma ação sendo feita. Eu falo isso porque a gente vivencia isso, né? Então, eu trago aqui para o palco, trago para vocês, trago para quem está olhando, seja investidor, para quem está ouvindo, que, gente, esse mercado ele está chegando, a gente só precisa de ajuda e na hora que ele acontecer, ele vai acontecer, porque não tem outra alternativa. Senão vai acontecer o que o Daniel falou, cadê o nosso mundo, cadê o nosso planeta, ou cadê o nosso Brasil, né? Porque é uma questão de tempo. Se a gente não transforma, a gente não muda, é uma questão de tempo para as coisas não seguirem no trend correto. Enfim, eu queria abrir aqui para vocês, para considerações finais, pontos que vocês gostariam de colocar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria também já agradecer para vocês. Vamos passar para o Daniel. Daniel, se disse que tinha alguns pontos que queria colocar também, vamos aproveitar os últimos minutos? Vamos, tem muitos pontos. O Carlos agora abriu tantas caixinhas para a gente comentar que eu achei, Carlos, não, achei demais, porque assim, veja, eu defendi minha dissertação de mestrado há pouco tempo, inclusive, exatamente no aspecto das políticas de desenvolvimento urbano e de mobilidade, usando a cidade de São Paulo ao longo de todo o século XX. E é interessante ver que, assim, eu tenho um capítulo que eu estudei as políticas as razões por que as pessoas escolhem determinados meios de transporte, né? Então, você pegar chama travel behavior, né? Que traduzindo, seria o comportamento de viagem, né? Que não é o comportamento da pessoa na viagem, mas é o comportamento pela escolha do modo de transporte. E ver como as pessoas acham que a gente escolhe o automóvel, a moto, a bicicleta, o patinete, se ela for, por um ímpeto pessoal, uma coisa assim, puxa, e as pessoas não se dão conta de como as políticas públicas influenciam drasticamente nisso, assim, na oferta da infraestrutura, na forma como as pessoas, tá certo, moram e se deslocam para o seu local de trabalho, a distância entre esses locais, o uso do solo, né? Você pega um bairro espraiado, tá certo? Como, sei lá, pega o Alphaville aqui na região metropolitana de São Paulo, 80% a 90% das viagens são de carro. Tudo distante. Lá você vai para a padaria, você tem que dar 8 quilômetros para chegar na padaria. Aí você pega um bairro adensado, tá certo? Com uso misto, combinando moradia com comércio, aí você vê bicicleta, patinete, pessoas a pé, transporte público, uma cidade viva. Então é muito interessante ver como a micromobilidade ela também é um indicador incrível da gente ver a saúde dos nossos bairros. Quando você tem um bairro em que as pessoas estão caminhando mais, pedalando mais, usando patinete, usando monociclo, tá certo? Sei lá, cadeira de roda, crianças na rua. Gente, é uma cidade que a gente quer ver. E para isso a gente tem que quebrar o paradigma do rodoviarismo, do urbanismo rodoviarista, da cidade espraiada, de destinar 25% da área construída para estacionar carros, tá certo? De destinar 90% da área viária só para transportar pessoas em automóveis. É o que você falou, a imagem da gente trazer o carro a combustão para o carro elétrico. É só mais um congestionamento silencioso. É isso, tá certo? É isso. Imagina o que a gente não faria se a gente conseguisse tem um estudo, só para concluir, tem um estudo incrível de uma pesquisadora chamada Leike Sagares, chilena. Ela fez um estudo sobre Santiago
acho que é o doutorado dela, em que ela analisa quais viagens de carro são justificadas. Se você pegar a matriz OD, matriz de viagens de todos os modos de transporte, ela fala assim, pessoas que não têm acesso ao transporte público, que moram longe do local de trabalho, ela criou lá vários critérios para justificar que, de repente, esse número de viagens poderiam ser justificadas para fazer de carro. Chega a menos de 10%. Menos de 10%. Se fizer isso para São Paulo, não vai ser diferente. Para Curitiba, não vai ser diferente. Para Florianópolis, para Salvador, para o Recife. Tá certo? Então, a gente precisa repensar nossa forma de viver, nossa forma de se locomover, nossas políticas urbanas, e eu acho que a micromobilidade é chave para entender isso e é um indicador fabuloso da saudabilidade das nossas cidades. Perfeito, Daniel. João, suas considerações finais? Eu acho que eu queria fazer uma observação que a gente falou das barreiras, das dificuldades, e tem um aspecto que a gente estava falando dos eletropostos, e no início, quando a Cicloe começou a alocação, a gente via que isso era uma barreira, mas dentro do meu estacionamento eu não tenho, eu vou precisar. Então, a gente precisou de uma forma ser criativa, e aí vem o aspecto do menos é mais, do simples. Né? Todos os nossos veículos, do patinete ao tuk-tuk elétrico que está aqui atrás, eles são carregados em tomadas tradicionais. Né? Então, eu acho que quando a gente tem diálogo, quando a gente fala, por exemplo, em carros, cada tomada é de um tipo diferente, a gente precisa criar uma unidade, a gente precisa estar todo mundo na mesma página, a gente precisa ter mais desse tipo de debate construtivo. Né? E eu acho que, aproveitando, Lilian, eu queria fazer uma provocaçãozinha. Se o pessoal lá da Rua dos Ministérios falou que eles precisam de eventos para criar oportunidade para debater o assunto, vamos lotar a agenda deles de evento, que aí eles não vão ter desculpa para não falar que não conversaram, né? Contem comigo para moderar, tá? E mais uma vez eu queria agradecer todo mundo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e participar do evento, sem dúvida, está sendo muito bacana para a Cicloe. Obrigada, João. Carlos, antes de você falar, eu só queria dizer que eu sou a favor do tema dos Jacksons, tá? Era para acontecer em 2030, muita coisa já aconteceu, desde do atendimento médico, da telemedicina, de uma série de coisas. E eu já estou vendo logo a nossa mobilidade por drone. A gente vai estar se locomovendo lá dentro do condomínio pelo drone. Uma questão de tempo. Olha, eu como bom nerd, eu tô chateado que não aconteceu ainda, porque eu queria aquele skate que voa De Volta para o Futuro 2. Aquele eu fiquei esperando e não veio ainda. Esse eu fiquei chateado, para te falar a verdade. Mas eu queria agradecer, eu sei que nosso tempo está terminando. Para mim isso é um enorme prazer falar sobre isso. Eu sou apaixonado por isso. Tenho 2 filhas pequenas e uma das missões é deixar não só pessoas melhores para o planeta, mas um planeta melhor para elas. E eu tenho certeza que a Easy Bike pode fazer isso. O Daniel está fazendo um excelente trabalho com a Aliança, o João com a Cicloe, vocês, Lilian e Adriano, com a Mobile. Nenhum de nós somos concorrentes mesmo, nós somos todos parceiros e nós todos estamos fazendo uma pequena parte para ajudar o mundo. Ele vai ficar melhor graças a gente não está criando empresas que estão poluindo rios e estão jogando nada de ruim na atmosfera, pelo contrário. E ainda ajudamos, além do planeta, pessoas. Então, contem comigo sempre que for para falar sobre isso, para participar desse tema, estarei presente. Obrigada. Gente, a plateia tem uma pergunta, eu vou passar para a plateia. Boa noite, pessoal. Bom, parabenizo a todos já pelo evento, trouxe bastante reflexões aqui, pelo menos para mim foi bastante enriquecedor. E a minha pergunta vai para o João. Bom, a simples publicação que eu fiz no Instagram já gerou um burburinho grande lá, a pessoa ficou super empolgado. Então, é um mercado muito novo e que poucas pessoas conhecem ainda. Eu sou da Bahia, me apresentando também. Eu trabalho hoje na empresa do ramo de energia, né, da Equatorial Energia, e atualmente eu moro em Brasília. E assim, lá já está mais difundido, né? A gente já consegue entrar no shopping e ver eletropostos. Na Bahia, não. E aí alguns amigos viram eu postando aqui as bikes, os patinetes elétricos, e ficaram super empolgados, viu, João? Aí já vieram me perguntar como eu faço para comprar, qual o valor. E assim, as pessoas não conhecem, né? É um mercado muito novo. Como vocês estão trabalhando com isso? Como vocês estão fazendo essas informações chegar até as pessoas?
como vocês estão viabilizando esse mercado, viabilizando a forma de pagamento, né? Eu vi que um patinete ou uma bicicleta, se eu não me engano, era R$10.000. Então, como eu vou viabilizar um pagamento para uma pessoa que queira adquirir uma bicicleta? E também, deixa eu lembrar da última pergunta. Bom, responde que até o final eu lembro. Assim, foi uma pergunta direcionada para o João, mas os demais também fiquem à vontade se tiver outras contribuições a dar. E boa noite, obrigada. Maravilha, Aline, muito obrigado pela pergunta. Você tocou num ponto que a gente acabou não comentando aqui, mas é uma coisa que a gente respira todo dia. A gente precisa partir do pressuposto que as pessoas não têm as informações. Um mercado novo, o Brasil, infelizmente, também tem pessoas que usam da ignorância, né, do cliente final e acabam mentindo ou não falando em verdades na hora de vender um veículo. Muitas vezes até na parte de especificação técnica, né, se fala uma potência em watts de um veículo que tem uma amperagem, uma voltagem que não é condizente com aquilo, ele não vai entregar aquela potência. Às vezes se fala de potência de pico, mas na verdade a potência de pico ela não vai ficar, não é uma potência corrente durante todo o uso do veículo, né? Então, quando a gente fala de veículo elétrico, é um mundo muito novo. Um dos grandes desafios que a gente está hoje na Cicloay é em quebrar um pouco a nossa cabeça que respira isso há 16 anos e ensinar desde o início, né? Falar desde as coisas simples, como por exemplo, eu quero que as pessoas que escolham a alternativa da mobilidade elétrica para se deslocar sejam extremamente assertivas, porque uma má experiência pode fazer com que aquela pessoa não volte a usar um veículo elétrico, né? Então, por exemplo, algumas perguntas que a gente faz, alguns conteúdos que a gente vem desenvolvendo, qual que é o meu trajeto? Tem ciclofaixa para minha casa? Eu vou usar o veículo todos os dias ou eu vou usar só no dia do rodízio? Né? Tem subida? Qual a inclinação da subida? O veículo consegue superar esse aclive? Né? Se eu pegar uma chuva, que acontece, a gente vê muito acontecendo, vai parar o veículo? Né? Ele é à prova d'água ou ele é resistente a respingo? Então, quando a gente fala desse mundo, o conteúdo em si, existe, claro, muito conteúdo, mas as pessoas também têm um impacto de, eu quero largar meu carro, às vezes elas vão de uma forma mais superficial e acabam fazendo uma compra que não é indicada para o que ela precisa no dia a dia, né? Por exemplo, eu comprei uma bicicleta que tem, ou um patinete que tem 13 km de autonomia, mas eu moro a 9 do trabalho e eu não tenho tomada disponível para carregar, então não vai resolver meu problema, né? Eu vou precisar pegar um transporte público. Será que esse veículo que vou usar intermodal, né? Vou começar a milha saindo de casa até o metrô com um patinete, depois eu vou pegar o metrô e depois eu continuo no patinete. Será que esse patinete pode dentro do metrô? Será que ele cabe? Que tipos de linha que estão aceitando? Quais são os melhores veículos nesse sentido? Então eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental. A gente precisa realmente educar o mercado, né? A gente sabe hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, que infelizmente, se você tem muito recurso, você espalha aquilo, aquela informação acaba se tornando uma verdade, né? Então eu acho que a melhor forma da gente fazer isso, sem dúvida, é juntar as forças e cada um, a sua forma, na sua aplicação, poder levar conhecimento para o público, né? E um aspecto que você comentou, que é a questão do custo do financiamento, eu acho que aqueles preços que você comentou não são os veículos especificamente da Cicloay, né? A gente tem patinetes a partir de R$4.000. Então, mas um ponto que é extremamente importante, mesmo R$4.000, se eu quero ser democrático, eu preciso ter uma parcela que o cara consiga pagar com um vale transporte, né? Não adianta eu querer fazer com que ele faça um investimento se a inflação está lá em cima, se o custo de vida de todo mundo está muito mais alto. A gente precisa permitir que o acesso ao recurso, a um financiamento, seja mais amplo. No final do ano passado, a gente conseguiu, e acho que alguns bancos vêm oferecendo, linhas em até 48 vezes sem juros, e também estão iniciando consórcios para veículos elétricos, que não sejam emplacados, que sejam esses realmente que você precisa, que você utiliza no dia a dia. Então, eu acho que a provocação que a gente pode fazer, e que quanto mais gente puder fazer, melhor,
liga para o seu gerente do banco e fala que ele precisa desenvolver uma linha melhor para veículo elétrico, que ele precisa ir atrás de fomentar os clientes com essas soluções. Né? Muito banco fala, meu clube de benefício, mas pega e subsidia, né, banco. Se você quer sua marca, de repente, exposta naquele veículo, enfim, você tem vários caminhos, mas eu acho que a força que a gente tem é a força conjunta que cada um de nós pode exercer na educação e na cobrança da sociedade, dos bancos, do governo, em cima do que vai fazer com que o ambiente de mobilidade no Brasil possa prosperar. Né? Porque a gente vê muito, agora as coisas mudando, claro, sempre otimismo, mas a gente vê se criar mais dificuldades, até com esse cenário atual de apreensão, do que facilidades no nosso mercado. Tá, Deixa eu aproveitar e só fazer uma consideração, Alice, dentro desse cenário de acesso. A Mobile, por exemplo, é uma startup aqui em São Paulo, a gente oferece isso como B2B. Então, a pessoa paga uma assinatura para utilizar o ativo. Então, durante aquele ano, por mês, ela paga uma assinatura e vai utilizando o modal. E ela pode ter, no final dessa modalidade, ter a aquisição desse ativo também. Então, muitas vezes a pessoa não tem o crédito para a compra do ativo de uma única vez, mas ela consegue fazer uma assinatura com a Mobile, isso a gente tem feito com as empresas, e oferecendo isso nesse modelo de locação. É uma forma de entrar e trazer a mobilidade como acesso. E a gente quer expandir isso também para território nacional. Já vou fazer a provocação, viu? Em Brasília eu ainda não vi nenhum. Seria excelente ter isso lá também. João, e a última pergunta que eu me recordei aqui. Se o mercado der um boom hoje de crescimento, vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados para atender essa demanda? Porque um dos amigos, assim, das postagens que eu fiz, ele falou, eu desisti de comprar porque demoraria 20 semanas para ser entregue. E aí, vocês estão preparados para essa demanda hoje, que se o mercado vier a crescer de uma forma exponencial? Então, eu acho que a melhor resposta é sim, estamos preparados, estamos dispostos, nem que por isso precise trabalhar o dobro, mas eu acho que a gente precisa olhar para essas barreiras que a gente citou, quando a gente fala de capacidade. Né? Sozinho, perto de uma instituição como um BNDES, como um banco, um Desenvolve São Paulo, que pode ajudar a empresas como as nossas aqui a darem um salto, a mudarem de patamar. Até vou falar um desabafo, a gente olha eles olhando muito mais para a fábrica de carro da Jack Motors ou da BYD, ou um carro em si, uma indústria tradicional que já tem muito recurso, que consegue, nas vias tradicionais, recurso muito em conta, porque tem créditos, tem garantias para que consigam dinheiro barato, e no nosso caso não é bem essa a realidade. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, acompanhar muito próximo as coisas. Né? Então, ter um processo de estar em contato sempre com a rede distribuidora, fazer programação de compra com a maior antecedência possível. Tudo isso faz com que, quando a gente fala na nossa cadeia de produção, que às vezes pode demorar, né, igual o Carlos estava falando, para chegar um componente pode demorar ali 6 meses, eu não posso ficar dependendo disso para entregar o veículo. Né? Então, eu acho que a resposta para isso estamos dispostos e precisamos também trabalhar melhor os fornecedores nacionais, dar a mão, ajudar, se envolver, né? E, claro, contar com a ajuda de quem tem muitas canetas na mão e tem muito dinheiro no banco também. Então, acho que esse é um aspecto fundamental. Bom, pessoal, obrigada, parabéns pelo evento novamente. Viu? Obrigada, Alice. Esperamos chegar em Brasília. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite a todos vocês. Obrigada pela participação de todos. Passo a palavra agora para o Adriano, meu sócio na Mobile. Que legal, né? Ver como que isso é importante para a população, não só que vive isso, mas a população em geral. A gente viu muitas pessoas aqui visitando e falando sobre micromobilidade, que já usou, que sente falta. Então, assim, teve discussões aqui com o governo sobre política pública, como melhorar. Apareceu projetos aqui para a gente trazer para Santa Catarina. Então, a gente vê essa movimentação, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. A gente percorre aí, teve vários projetos. O Carlos participou de alguns projetos com a gente, a Lilian sabe de vários. Então, essa movimentação ela é muito importante, porque a gente traz mobilidade para a cidade, sustentabilidade para a cidade. Aqui em Florianópolis tem um problema
pesadíssimo de trânsito, falta mobilidade. Então a gente acendeu esse alerta aqui para Florianópolis. Apesar de ser conhecida como a Silicon Valley brasileira, a gente viu que tem ainda alguns pontos que tem que ser melhorado. E a gente levanta essa bandeira porque a gente quer que as nossas futuras gerações, nossos filhos, nossos bisnetos e assim por diante, que eles possam viver um lugar melhor. Então, quando o Carlos brinca aqui que a gente está querendo buscar não só vender o nosso produto, nosso serviço, a gente busca realmente que a gente traga um planeta melhor. E a gente viu aqui nesse congresso, por vários outros temas, que realmente é isso que vai acontecer. Então, em 8 anos, já está comprovado. 80% dos veículos vão ser elétricos ou híbridos. Isso é uma ótima notícia. A maior parte das montadoras não vão mais fabricar. Então, João, o que você comentou agora há poucos, que é realmente que as pessoas falam muito de carro elétrico, é porque a gente deu o primeiro pontapé, que era da micromobilidade. Você, o seu pai, com a Cicloe. Então, vocês iniciaram a Yellow, a Green, eles estimularam. E vai começar a surgir da micromobilidade. Depois, aí sim, carro, drone, helicóptero e navio. Então é isso. Eu queria encerrar, então, com essa cereja do bolo aí. Foi um belíssimo painel. Parabéns a todos aí. João, Carlos, Lilian e Daniel. Muito obrigado pela participação de vocês. É muito importante que a gente consiga fazer cada vez mais congressos, mais eventos como esse para estimular não só isso, mas tem muita coisa ainda para a gente discutir, né? Então a gente dá o kick-off e vamos correr agora atrás da bola para fazer esse gol. Daniel, muito obrigado. Lilian, João e Carlos, vocês foram maravilhosos aí nesse último painel. Fechamos com chave de ouro e agradeço a todos vocês que assistiram aí e que contribuíram um pouco com a gente. Obrigado, viu? Nós aqui do VEX agradecemos a todos vocês. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Vou convidar aqui o nosso obrigado, amigo Robson, que ajudou muito. Vem, Robson, para cá. Quero fechar esse painel aqui ao lado dele. Ele foi meu companheiro aí, curador de todos os painéis. Foram mais de 200 palestrantes. Agradecer o Marcelo, agradecer o Mazer, o Sidney. Sem vocês, né, a gente não teria conseguido isso. A Dani, a Jaque, Daninha, o pessoal aí da Alex Produções. Grande Edgar Baraça, obrigado, viu? Vocês realmente fizeram a diferença para esse evento acontecer. Obrigado a todos vocês.